Estou com o Sublime Text aberto, com uma versão recém-instalada. Eu vou abrir a barra lateral, veja que aqui eu tenho meu projeto aberto, eu tenho estrutura de pastas e arquivos aberto, mas veja que o tema do Sublime Text, tema que ele veio junto com a instalação dele. Então vamos deixar ele mais bonito, mais aceitável. Para começar, você vai ter que instalar o pacote de gerenciamento do Sublime Text. Tudo o que você for instalar, você vai instalar através do Package Control. Você vai digitar, você vai pressionar Ctrl Shift P de pato, vai digitar Package e vai aparecer Install Package Control. Eu vou dar um Enter, você vai ver que vai aparecer uma janelinha falando que acabei de instalar o Package Control. Package Control was successfully installed, quer dizer que foi instalado com sucesso. Eu vou pressionar de novo Ctrl Shift P, agora eu vou digitar Install. Veja que eu tenho essa opção chamada Package Control Install Package. Eu vou dar um Enter e eu vou pesquisar um tema chamado Monokai Pro. Vou dar um Enter. Veja que na barra de status aqui embaixo, aqui na esquerda, Installing Package Theme Monokai Pro. O tema foi instalado com sucesso. Agora eu vou pressionar de novo Ctrl Shift P. Eu vou digitar Monokai e já apareceu aqui Monokai Pro Select Theme. Eu vou abrir aqui o bootstrap.php para você ver que aqui onde eu digito o código, ele está bem feio. Então, de novo, Ctrl Shift P, Monokai Pro Select Theme. Veja que tem várias opções aqui. O que eu gosto de trabalhar, se eu não me engano, é esse Machine aqui. E é justamente esse que eu gosto de trabalhar. Se você quiser ver os outros temas, é só escolher aqui, vem no Spectrum. O Spectrum também é legal. Tem o Restrict e também tem aqui o Octagon. O que eu gosto mesmo de trabalhar, eu gosto de trabalhar com esse Machine aqui. E uma coisa que eu gosto de fazer é separar aqui as linhas. Veja que as linhas elas estão bem juntas uma das outras. E também o tamanho da fonte está muito pequeno. Eu vou clicar aqui em cima, em Sublime Text, Preferências, aqui em Settings. Aqui do lado esquerdo são as opções que já vem configurada por padrão no Sublime Text. E aqui na direita é onde eu vou alterar essas configurações. Por exemplo, o Font Face e o Font Size eu vou colocar aqui em cima. O Font Face eu gosto de trabalhar bastante com Firecode. Eu gosto de trabalhar com a fonte do tamanho 13 ou 14, mas eu vou deixar aqui 13. 13 está num bom tamanho. E vou pesquisar aqui no lado esquerdo, vai ser Line Padding. Ctrl F, vai ser Line, Underline Padding. Tem o Line Padding Top e o Line Padding Bottom. Eu vou pegar esse Bottom, vou vir aqui, vou dar um Ctrl C. Aqui do lado direito, dou um Ctrl V. E vou colocar aqui o espaçamento entre as linhas, eu vou colocar aqui de 7 ou 8. 7 ou 8 tá bom demais. Agora veja que aqui onde está o meu código, está um espaçamento bem melhor. Mas o tamanho da fonte, eu ainda não estou feliz. Então, eu vou voltar aqui, dentro das configurações, eu vou colocar o Font Size, eu vou colocar 14. Eu vou salvar. Agora eu posso voltar aqui no código, veja que agora sim está um tamanho mais aceitável. E eu já vou aproveitar e vou mostrar mais alguns temas que eu gosto de utilizar. Por exemplo, eu gosto de utilizar aqui, eu vou digitar Install, vai ser Install Package, e vou achar aqui Color Sublime. Eu vou instalar esse plugin chamado Color Sublime, está instalando aqui embaixo, instalado com sucesso. Agora, eu vou pressionar Ctrl Shift P, eu vou digitar Color, vai aparecer Color Sublime Install Theme. Vai aparecer uma janela com vários temas. Um tema que eu gosto bastante de utilizar também é um tema chamado Fresh Cut, esse daqui. E outro tema que eu gosto de utilizar bastante também, que é o atual que eu estou utilizando, se chama Toothpaste. É exatamente esse daqui. Esse eu gosto de utilizar bastante. E veja que até combinou aqui o tema que eu estou utilizando com a cor aqui da sidebar. Uma coisa que você deve entender é o seguinte, quando estou falando em tema, quando eu estou falando em theme, eu estou falando tanto das cores da sidebar como das cores onde eu digito o código. Então vai ser sidebar e no código. E quando eu falo color scheme, quer dizer que eu estou falando onde eu digito o código. Então quando eu pressiono aqui Ctrl Shift P e acho o Color Sublime Install Theme, ele está falando ali Install Theme, mas na verdade você vai instalar o Color Scheme.
Veja que na hora que eu vou alterando aqui, ele já vai alterando as cores para a cor que eu quero. Então ele vai alterando somente onde eu digito o código. E outra coisa que eu gosto de fazer também é esconder esse minimap aqui do lado direito, aqui em cima. Você já utilizou ele para alguma coisa? Eu com certeza nunca utilizei ele para nada. Então de novo vai ser Ctrl Shift P, vai ser Map, vai aparecer aqui View, Toggle, Minimap, sumiu aqui o Minimap. E eu quero também mudar aqui os ícones. Veja que os ícones eu tenho aqui, os arquivos PHP, até que tá legal. O ícone com um elefantezinho azul. Tem o JSON, também tá legal. Se eu vier aqui nas views, veja que aqui nas views eu tenho aqui o HTML, também não tá ruim. Mas eu quero utilizar outro sistema de ícones, quer dizer, outro plugin para poder alterar os ícones. Vai ser, vou digitar aqui install, agora vai ser package control, install package. O ícone, quer dizer, o plugin para poder mudar os ícones vai ser a file icon, esse daqui. Eu gosto bastante de utilizar ele. Depois de ter instalado, você vai ver que aqui do lado esquerdo ele vai mudar os ícones. Veja que agora ele já mudou. Aqui no app, dentro de views, tem aqui o .html, já com o íconezinho do HTML5. Mas agora você pensa o seguinte, bom, eu não gostei desse sistema de ícones. Eu não gostei de um tema que eu instalei. Eu não gostei de alguma coisa. Como que eu removo os pacotes utilizando o Sublime Text? De novo, Ctrl Shift P, você vai digitar Remove, vai aparecer Package Control, vai ser Remove Package, dá um Enter. E agora está aqui todos os pacotes que você instalou até agora. O A-File Icon, o Color Sublime Themes, o Package Control, o tema Monokai e esse ícone aqui também. Então, são esses pacotes que eu tenho instalado. Agora, se eu quiser desinstalar, é só escolher ele e dar um Enter que automaticamente já vai desinstalar. E outra coisa também que eu gosto de alterar é o seguinte. Eu vou entrar no site oficial do Monokai Pro, é monokai.pro. Eu comprei a licença oficial aqui do Monokai Pro, porque eu utilizo bastante ele, não custa nada eu ajudar o cara que construiu, que desenvolveu esse tema. Agora eu vou clicar aqui em Sublime Text, ele tem também para o Visual Studio Code. E tem aqui embaixo o seguinte, Show Settings. Eu vou pegar esse daqui de baixo, Monokai Pro UI Font Face. O que isso faz? Colocando essa opção e alterando a fonte para a fonte que eu estou utilizando aqui para o código, as fontes aqui da sidebar vai ficar com a mesma fonte aqui do código. Eu vou abrir de novo aqui as configurações. Eu vou colocar, para colocar entre aspas duplas. Agora eu vou colocar, vai ser Fire Code. Vou colocar uma vírgula, salvar, posso fechar. Veja aqui do lado esquerdo, a fonte utilizada no sidebar é a mesma fonte utilizada aqui. Então você pode deixar mais personalizado ainda. E se você quiser ver mais algumas configurações aqui do Monokai Pro, é só você vir aqui, ver as configurações, colocando essas configurações lá nas configurações do Sublime Text para ver o que vai acontecer. Então, eu recomendo muito, caso você tenha condições, de adquirir a licença aqui desse Monokai Pro, porque ele é bem útil. Então, essa primeira aula está ficando por aqui, foi somente para deixar o Sublime Text ele mais apresentável, mais bonito, porque quando você começa a trabalhar bastante tempo num projeto, se você ficar sempre utilizando o mesmo tema e um tema bem feio, você vai acabar se cansando tanto do tema e também do seu projeto. Valeu, um abração e até mais. Esse plugin agora que eu vou mostrar para você, com certeza vai ser um dos que você mais vai gostar e um dos que você mais vai utilizar também. Vamos supor que você tenha o seu código, por exemplo, aqui esse bind. Eu vou colocar lá para a direita e na hora que eu salvo o arquivo, veja que aqui a indentação ele continua a mesma coisa. Já pensou se existisse um plugin onde ele verifica toda a estrutura do seu código e se tiver algum código mal indentado, automaticamente ele já vai indentar esse código? E tanto o código PHP, como também as marcações HTML e também o código JavaScript. Esse plugin ele existe e ele se chama Code Formatter. Eu vou pressionar Ctrl Shift P, digitar aqui Install, vai ser Install Package. Agora vou digitar aqui Code Formatter, está instalando aqui embaixo, acabou de instalar. Veja que a formatação, caso você queira trabalhar com PHP, você vai ter que instalar esse PHP FMT também. Então vamos lá. Vou de novo, Install Package, vai ser PHP FMT. PHP FMT. Dá um Enter.
Está instalando, perfeito, acabou de instalar com sucesso. Agora veja que só fazendo isso, se eu vier aqui, colocar o código lá para a direita e salvar o arquivo, olha o que vai acontecer. Automaticamente ele já formata. Vou colocar para a direita, salvei e ele já formatou. Legal. E vamos ver agora mais algumas informações que ele dá na instalação. Tem isso daqui. Language Specific Options para o JS. Se eu quiser fazer a formatação automática para o JS, eu vou ter que trabalhar com isso daqui. Mas onde que eu coloco isso daqui? Você vai vir aqui em cima, Sublime Text, em Preferências, Package Control, tem aqui Code Formatter, tem o Settings User e o Settings Default. Eu vou clicar aqui em Settings Default, tem aqui todas as configurações aqui para poder trabalhar com PHP, as configurações para trabalhar com JavaScript, para trabalhar com CSS, com SCSS, com HTML, com Python, com o que mais? Com VBScript, com CodeFusion. O que eu vou precisar? Eu vou precisar, deixa eu só vir aqui, eu vou copiar tudo isso aqui, Ctrl A, Ctrl C, eu vou vir aqui dentro de Preferências, Packages, vai ser Code Formatter, Settings User, eu vou dar um Ctrl V. Eu não vou precisar desse CodeFusion, esse CodeFusion eu não vou utilizar, o VBScript também não. Aqui esse vai ser qual? Esse vai ser do Python, o Python também não vou utilizar aqui, posso tirar esse. Eu tenho aqui o HTML Options. Esse HTML, ele como está em fase de beta ainda, ele está em fase de teste, eu não gosto de utilizar ele porque algumas coisas ele fica mal formatada. Eu vou vir aqui dentro de um arquivo, cadê? Dentro de Views, dentro de Portal, dentro de Home.html e tem aqui toda a estrutura certinho. Agora se eu vier salvar o arquivo, não aconteceu nada, ele não salvou nada. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui na configuração. Format on Save. Tá vendo isso aqui? Então vai formatar quando eu salvar o arquivo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui True. Vou salvar. Eu não deveria ter fechado aquilo lá, mas beleza. Vou fechar isso aqui, voltar aqui em Home, eu vou salvar o arquivo. Olha o que acontece. Ele não fica legal. Mesmo voltando aqui, Preferências, em Settings User, mesmo vindo aqui e alterando algumas configurações, como por exemplo, verificar se as tags não tiver nada dentro delas, deixar numa linha só. Mas mesmo assim não funciona tão bem. Pode confiar em mim, porque eu já testei bastante esse Code Formatter do HTML. Ele não funcionou muito bem. Mas se você quiser deixar aí, não tem problema nenhum. Eu vou voltar aqui o que era. Opa, deixa eu só salvar, perfeito. E se você quiser ter um plugin que formate o seu HTML sem precisar utilizar o Code Formatter, é só você vir aqui, Install Package, vai ser HTML Beautify. HTML Beautify, ele está instalado com sucesso. Agora eu vou pressionar de novo Ctrl Shift P, digitar aqui HTML e já aparece HTML Beautify. Vou dar um Enter e automaticamente já formata tudo certinho para mim. Eu utilizo bastante esse plugin. Voltar aqui, tem o SCSS, eu também não utilizo essa formatação, então eu posso tirar. A formatação do CSS eu vou deixar, Format on Save vai ser True. Daí aqui tem as configurações, se você quiser colocar, alterar, é só você ler e ver o que tem dentro deles. Tem a formatação aqui do JavaScript, Format on Save vai ser True, perfeito. E agora tem as formatações do PHP. Essas formatações do PHP, eu vou tirar tudo isso aqui, vou tirar tirar isso daqui. Beleza, tirei ele. Agora vou colocar aqui Format on Save, vai ser True. Por que eu tirei essas configurações aqui? Porque quando eu deixo essas configurações, muitas coisas estranhas acontecem na formatação. Então, eu vou tirar ele. Eu vou deixar a formatação que já veio por padrão no Code Formatter. Legal. Então, Indent with Space vai ser 4. Enable Auto Align, com certeza. Visibility Order vai ser True. Enfim. Agora eu quero mostrar para você isso daqui. Esse Passes. Esse Passes aqui, se você colocar algumas configurações específicas aqui dentro de Passes, ele vai formatar para você certinho de acordo com essas configurações. E onde que eu posso ver as configurações que eu posso colocar aqui dentro desse Passes? As configurações que eu queira colocar manualmente, as configurações que eu queira deixar o meu código mais do meu gosto, as formatações mais do meu gosto.
Está falando aqui em cima, you can list all available transformations from Command Palette. Então, quando aparece Command Palette, quer dizer que você tem que pressionar Ctrl Shift P, vai digitar Code Formatter e vai escolher aqui Show PHP Transformations. E tem aqui todas as opções que você pode colocar lá dentro. Então, é só você vir aqui, por exemplo, copiar isso aqui, vir aqui dentro de passes, e colocar aqui dentro essa configuração. Mas o que essa configuração ela faz? Você pode ver mais especificamente aqui dentro do GitHub. No GitHub aqui do Code Formatter, é só você pesquisar no Google Code Formatter Sublime Text. Você vai encontrar esse site. Daí aqui na configuração do PHP, você vai ver o seguinte, PHP Transformation Examples. Aqui dentro tem as configurações que você pode colocar, como por exemplo, Align Double Arrow. Antes de você colocar essa opção aqui dentro desse passes, ele está dessa maneira. Depois ele vai formatar dessa maneira. Align Equals. Os iguais vai alinhar dessa maneira. Enfim, tem várias configurações para você colocar. Tem esse All Main Style Braces. Isso aqui, se você quer trabalhar com if, por exemplo, iniciando as chaves logo depois que você inicia o if, você coloca isso daqui. Se você quiser colocar automaticamente o ponto e vírgula, você coloca isso. Isso é muito bom para poder evitar qualquer tipo de erro. Então, auto semicolon. Class to self. Daqui tem a configuração, o que ele faz, call to static, convert open tag with echo. As tags dessa maneira vai ser alterada para essa. Double to single quote, as aspas duplas vão ser transformadas para as aspas simples. Encapsulate namespace, não, com certeza não. Generate PHP doc. Então, quando você cria a sua classe, só colocar aqui. Quando você cria a sua classe e salva, automaticamente já vai gerar o PHP doc aqui, pegar as configurações do método. Como, por exemplo, eu vou vir aqui dentro de classes, aqui dentro de bind mesmo, eu vou salvar esse arquivo. Como eu ainda não reiniciei o meu Sublime Text, ele não apareceu. Mas pode confiar em mim que ele vai funcionar, porque eu sempre utilizo ele no meu dia a dia. Tem aqui Indent Ternary Conditions, as condições ternárias ele vai formatar. Long Array, então quando você está trabalhando dessa maneira, com os arrays, ele vai transformar dessa maneira. Não, eu não quero isso. Tem aqui No Space After PHP Doc Blocks, então não vai ter espaço logo depois de você gerar o PHP Doc Blocks. Então eu vou vir aqui, colocar No Space. Only Order Use Clauses, aqui, o antes, ele faz isso e o depois não. Order and Remove Use Clauses, vai ordenar e remover o use clauses. Por exemplo, só colocar aqui, colocar uma vírgula. Se, tem que ser entre aspas duplas, se eu criar aqui a minha classe, por exemplo, esse container. Se eu estou utilizando aqui, use qualquer coisa, e essa qualquer coisa não estou utilizando dentro da minha classe, automaticamente já vai remover esse use aqui de cima. É bem legal você utilizar essa condição. Organizar suas classes, antes ele vai ficar dessa maneira, depois ele vai ficar dessa maneira. Eu vou utilizar ele, veja que tem várias e várias configurações que você pode colocar para deixar o seu código mais amigável. Pre-print doc blocks, então eu vou colocar isso aqui, Ctrl C, eu vou vir aqui, Ctrl V, eu vou voltar aqui dentro de container, eu vou salvar meu arquivo. Ele também não teve efeito, então realmente eu vou ter que reiniciar o meu Sublime Text, mas depois eu faço isso. PSR2 Empty Functions, as funções, antes, se você deixar dessa maneira as funções que não tem nada dentro dela, se você deixar dessa maneira, depois ele vai ficar dessa maneira, não. Então esse aqui também não. Indent and Align Obs, também não. Indent Switch Blocks, você pode trabalhar com ele, mas não. Enfim, eu não vou ficar passando um por um, senão vai acabar ficando muito longa essa aula. Só vou alterar isso aqui, esse Short Array, porque eu gosto de utilizar ele. Se eu trabalhar com os arrays dessa maneira antiga, ele transforma para essa versão mais nova. Então essa aula está ficando por aqui.
Agora é só você ver as configurações que tem aqui dentro, ver as configurações que você quer trabalhar, colocar lá dentro do Passes, que ele vai funcionar. Valeu, um abração e até mais. O autocomplete do Sublime Text ele deixa um pouco a desejar. Um pouco não, ele deixa muito a desejar. Por exemplo, se eu vier aqui e colocar array underline alguma coisa, não aparece nada. Se eu colocar substr underline alguma coisa, não aparece nada. Se eu tentar instanciar, por exemplo, vai ser new out, eu sei que existe essa classe out, não vai aparecer nada. E para resolver esse problema, eu vou utilizar esse plugin chamado Sublime Code Intel. Vamos lá, aqui vai ser install package. Eu vou digitar aqui Code Intel, Sublime Code Intel, vai aparecer aqui embaixo quem está instalando. Esperar um pouquinho para terminar de instalar, depois eu vou voltar para configurar algumas coisinhas para ele funcionar. Está aqui aparecendo algumas coisas a respeito do Sublime Code Intel, eu vou fechar e vamos fazer um teste. Por exemplo, se eu colocar array underline alguma coisa, olha que legal, já apareceram aqui várias opções. Se eu colocar substr underline alguma coisa, já apareceram várias opções. Se eu tentar instanciar, por exemplo, vai ser out igual a new out, e já apareceu aqui o out para eu completar, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte também, eu vou vir aqui em cima e chamar Code Intel. Nesse Code Intel vou habilitar o Live Autocomplete, tá aqui, Live Complete Enable, habilitei. Agora foi o seguinte, eu vou tentar instanciar o cadastro controller, que eu sei que existe esse controller. Então eu venho aqui e coloco, vai ser new, dá um espaço e agora vai ser cadastro controller. Perfeito, já aparece aqui com o namespace completo. E uma manha aqui desse Sublime Code Intel é o seguinte, se você estiver instanciando uma classe, você digita new, dá espaço, daí depois você espera aparecer essa janelinha, daí sim você começa a digitar o seu código, daí sim você começa a chamar a sua classe. Por exemplo, o out, está aqui chamando o out. E agora se você quiser entrar dentro desse out, é só você pressionar o Ctrl, pressionar o botão do mouse, automaticamente ele já entra dentro da classe. Então com o Sublime Code Intel fica muito mais fácil você trabalhar. Por exemplo, se eu chamar aqui, eu tenho helpers.php, eu tenho esse validate. Se eu tentar chamar essa função chamada validate, vamos ver se eu consigo achar. Está aqui, a função chamada validate. Então, o Sublime Code Intel foi instalado com sucesso e o autocomplete dele também foi instalado com sucesso. E se eu voltar aqui em preferências, em package settings, em Sublime Code Intel, veja que aqui as configurações padrão, ele já vem algumas coisas. Por exemplo, o Code Intel Enable Languages, ele já vem habilitado para todas essas linguagens. Code Intel Live, nós habilitamos agora há pouco o Live do Code Intel. E tem aqui embaixo algumas configurações, o caminho do PHP, o caminho do Python, se você estiver trabalhando com Python, enfim. Todas as configurações aqui certinho. Então é isso, essa aula está ficando por aqui, valeu, um abração e até mais. Se eu vier aqui na minha sidebar, veja que se eu pressionar o botão direito do mouse, aqui em cima aparece somente algumas opções, o New File, o Rename, New Folder, mas eu não quero ter somente essas opções, eu quero ter várias opções. Então eu viro aqui, install package, vai ser sidebar enhancements. Vou esperar terminar de instalar, agora venho com o botão direito aqui e aparecem várias e várias opções para deletar, para renomear, para mover, para copiar, para recortar, enfim. Tem várias e várias opções. E agora, por exemplo, se eu quiser criar um novo arquivo, eu tenho que vir aqui, botão direito, por exemplo, dentro de app, new file. Se eu quiser criar uma nova pasta, vem aqui, new folder. Se eu quiser renomear, vir aqui e rename. Eu quero ter atalhos para tudo isso. E como que eu vou fazer isso? Eu vou instalar primeiro, vai ser um plugin chamado Advanced New File, esse daqui. Agora com esse Advanced New File eu vou poder criar arquivos e pastas bem mais fácil. Agora eu venho aqui em cima, preferências, package settings. Eu tenho o Advanced New File e tem aqui o README. Tem aqui o README, só vou achar aqui embaixo o Keymap. O Keymap eu tenho aqui o seguinte, para você criar um novo arquivo ou criar uma nova pasta, no Windows é Ctrl Alt N. No Mac é Super Alt N. Eu vou pressionar Super Alt N e está aqui embaixo, tá vendo? Apareceu Enter a Path for a New File. E com esse Enter a Path for a New File eu posso criar uma nova pasta também. Por exemplo, eu quero criar uma pasta chamada teste. Eu venho aqui, digito teste e coloco uma barra no final. Automaticamente já cria uma pasta chamada teste. Agora, se eu quiser criar
um arquivo dentro da pasta teste. Vai ser teste/teste.php. Agora aqui dentro já foi criado o teste.php. Viu como foi muito mais fácil agora criar arquivos e pastas? Somente pressionando Ctrl Alt N, tá lá, funcionando certinho. Mas agora eu quero renomear também os arquivos mais facilmente. Como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Install Package, eu vou instalar um pacote chamado Rename, Rename Files, é File Rename, é justamente esse daqui, não é Rename Files, é File Rename. Agora eu vou entrar aqui em Sublime Text, Preferências, eu vou abrir aqui o Keybindings. Eu vou pegar esse primeiro aqui, eu vou dar um Ctrl C, venho aqui no Ctrl V. Agora, por exemplo, eu quero pressionar Ctrl R, no caso para mim vai ser o Super R, e vou colocar o seguinte, vai ser side, underline bar, underline rename. Então, se eu pressionar Super R, o que vai acontecer? Eu vou renomear o arquivo. Agora eu vou vir aqui no Bootstrap, Ctrl R, olha que apareceu, já apareceu o Bootstrap aqui para eu renomear. Legal. E já aproveitando que eu estou aqui com esse Keymap aberto, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar aqui, GoTo, tem esse, peraí, só achar aqui, Find, GoTo File, GoTo, agora eu não lembro exatamente o que é GoTo Definition, tá aqui, é esse daqui. Então, vou dar Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. Agora, para ir para a definição, eu vou colocar super mais N, quer dizer, mais N não, mais B. Isso daqui, esse super R e esse super B, ou seja, Ctrl R e Ctrl B, você pode colocar da sua maneira. Você pode colocar qualquer atalho que você quiser. Agora, eu quero entrar direto nesse roots. Ctrl B, eu já entro dentro de roots, tá aqui. Ou no roots do backup, ou nesse roots aqui. Eu já entro bem mais facilmente. Então essa aula está ficando por aqui, valeu, um abração e até mais. Agora vamos supor que aquele Sublime Code Intel ele não está funcionando muito bem. Eu sei que existe aqui, dentro de classes, eu sei que existe essa classe chamada Load. Então aqui dentro do meu controller, o que eu faço? Eu venho aqui, chamo Load igual a new, e venho aqui e chamo Load, Load. Agora eu sei que o meu Sublime Code Intel ele não conseguiu achar esse Load. Mas então agora como que eu faço para poder pegar o caminho desse load? Porque se eu vier aqui, por exemplo, igual new, vai ser só chamar aqui load. Veja que não aparece para eu achar o load. Se eu vier aqui na barra lateral, eu sei que existe dentro de classes, existe esse load.php. Mas por alguma razão, esse Sublime Code Intel ele não está achando. Para você ver que o Sublime Code Intel ele não é tão assim espetacular quanto você achava. Se eu digitar aqui new, load e não acha, está achando login, está achando login controller. Então eu vou chamar aqui o load. Agora como que eu faço para chamar esse load? Eu vou utilizar aqui install package. Eu vou achar aqui o PHP Companion. Esse PHP Companion ele é fantástico. Eu realmente não consigo trabalhar mais sem utilizar o PHP Companion. Agora eu venho aqui em cima, vai ser preferências, aqui em Package Settings e tem aqui o PHP Companion. Tem aqui os settings default, as configurações padrão e tem aqui, só vir aqui, preferências e tem o Sublime Code Intel cadê PHP Companion e tem os settings user. Não tem nada aqui também. Então, as configurações aqui não tem nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, eu vou achar PHP Companion Sublime. Agora, eu vou clicar aqui nesse primeiro, que eu sei que é esse, e venho aqui embaixo e vejo as configurações que ele tem. O que você vai precisar vai ser exatamente esse aqui, o Default Sublime Keymap Sample. Eu vou clicar aqui, eu vou pegar tudo isso daqui, eu vou voltar aqui em cima, Preferências, aqui em Keybindings, e colei todas aquelas configurações que eu acabei de copiar. Eu copiei essas configurações aqui e coloquei aqui dentro. Agora eu vou vir aqui dentro desse Find Use e vou colocar super mais i. O que vai acontecer? Olha que legal. Eu vou vir aqui dentro de load. Vou vir aqui, vai ser load igual a new load. Nesse load eu vou pegar e vou pressionar Command I e já chamou a classe aqui em cima, tá vendo? App Classes Load. Viu que fantástico é você trabalhar com PHP Companion? E agora se você quiser ver mais configurações a respeito desse PHP Companion, por exemplo, import namespace, o que ele faz? Esse implement, o que ele faz?
Esse Goal Definition Scope, o que ele faz? Esse Expand, FQCN, o que ele faz? É só você ir alterando e ver o que ele faz. Mas o que eu uso, provavelmente o único que eu uso aqui desse PHP Companion, é esse Find Use, que eu acho ele fantástico. Inclusive, se você tivesse mais de uma classe chamada Load em mais de algumas partes do seu sistema, por exemplo, aqui dentro de... Eu vou colocar aqui dentro de teste. Vou vir aqui. Dentro de teste não, vai ser aqui dentro de app mesmo, aqui dentro de modules. Dentro de modules eu vou criar uma classe chamada load.php. Criei, agora eu venho aqui, vai ser PHP, e venho aqui embaixo, namespace, vai ser app. App o quê? App modules, porque eu estou criando dentro de modules, e aqui vai ser class chamada load. Perfeito, e o PHP Companion, para importar a classe, ele só vai funcionar quando você tiver criado a sua classe aqui dentro, junto com o namespace. Eu criei aqui o load, agora eu venho aqui home controller, dá um Ctrl Z para poder tirar o load lá de cima. Agora eu vou pressionar Ctrl I de novo. Veja que ele já apareceu duas opções aqui para eu importar a minha classe com o namespace, ou do modules ou da classes. Eu vou utilizar o aqui da classes. E muito interessante, né? Então essa aula está ficando por aqui. Valeu, um abração e até mais. E agora, se eu estiver dentro do meu HTML, eu venho aqui dentro de Views, dentro de Portal e tem aqui o Home.html. E se eu quiser saber, por exemplo, onde que esse Thead ele termina? Se eu quiser saber onde esse Tbody termina, eu vou trabalhar com... Deixa eu achar aqui um install. Eu vou instalar o Brackets Highlighter. Vou só esperar carregar. Vai ser Brackets. O Brackets Highlighter, esse daqui. Bracket Highlighter. Agora você vai ver que depois de ter instalado esse Bracket Highlighter, vai aparecer aqui, do lado dos números, vai aparecer uma chavezinha falando que ele está começando ali e terminando em outro lugar. Terminou de instalar, perfeito. Agora eu posso fechar e veja que aqui já apareceu, no TR, já apareceu uma tagzinha aqui do lado 5. No Table, já apareceu uma tagzinha aqui e aqui embaixo falando onde termina. E agora, se eu achar aqui o cadastro controller, se eu clicar aqui nesse index, nessa chavezinha, ele está falando que ele começa aqui e termina aqui embaixo. Se eu clicar nesse daqui, está falando que começa aqui e termina lá embaixo. Isso é muito útil quando seu código começa a crescer e você não sabe muito bem onde que começa e onde termina. E o legal é que ele funciona tanto no PHP como no HTML. O HTML, quando ele começa a crescer também, é bom saber que tem essa tagzinha aqui mostrando onde começa e também onde que termina. Então essa aula está ficando por aqui. Valeu, um abração e até mais. Uma coisa que você tem que começar a trabalhar a partir de hoje são com os snippets. Por exemplo, se eu estiver aqui dentro da classe cadastro controller de novo, se eu quiser criar um método público, eu vou ter que vir aqui, chamar public function, chamar aqui, sei lá, um método e chamar aqui todo o corpo dele. Fazer isso não tem problema nenhum, mas se eu puder deixar isso aqui mais fácil ainda, mais rápido, é melhor. Eu vou achar aqui, vai ser o seguinte, vai ser snippets, se eu não me engano é snippet maker, cadê? Tá aqui, snippet maker. Com esse snippet maker você vai ver que eu vou criar um snippet bem fácil. Eu vou achar aqui snippet maker, tem aqui make snippets, ou eu venho aqui, digito make, já aparece o make snippet, tá aqui. E eu tenho aqui o trigger. O trigger, o que significa? Por exemplo, se eu vier aqui e digitar pub e depois der um tab, eu quero que automaticamente já crie o método tudo certinho. Então esse trigger vai ser justamente esse pub. Eu digito pub, eu dou um tab e automaticamente ele já cria o meu método público. Então aqui vai ser pub. Description, create public methods. O scope você pode deixar desse mesmo jeito, o file name você pode deixar também desse mesmo jeito. E agora aqui dentro você vai criar o que você quer criar. Por exemplo, vai ser public function e vou colocar aqui o sinal de cifrão, vou colocar o número 1. E aqui dentro dos chaves eu vou colocar, quer dizer, das chaves eu vou colocar o número 2. O que isso significa? Depois que eu der um tab, quando eu colocar pub e der um tab, ele já vai preencher com tudo isso daqui. E o cursor ele vai ficar aqui. Depois que eu preencher isso daqui, eu vou dar um tab de novo, ele vai vir aqui para baixo.
você vai ver. Eu vou vir aqui agora, vai ser pub, vou dar um tab, olha que apareceu. Já preencheu, agora eu vou colocar alguma coisa, dar o tab de novo, ele já vai lá para dentro. Então esse número 1 e esse número 2, o número 1 é para onde vai o meu cursor, depois que eu der um tab no meu trigger, e o número 2 vai ser depois que eu der um tab nesse número 1. Se eu tiver o número 3, vai ser para onde vai o cursor depois que eu der um tab nesse número 2. E assim por diante. Bem legal, né? Agora, se você quiser criar um snippet para qualquer coisa, você pode criar. Eu vou criar um snippet para o meu método construtor. Eu quero vir aqui, colocar cons desse jeito, e automaticamente depois que eu der um tab, ele já cria um método construtor. Então vamos lá. Aqui vai ser make. O trigger vai ser o cons, o description vai ser create construct methods. Dá um enter, enter, enter. Agora aqui dentro eu vou colocar, vai ser public function, vai ser construct. E vou colocar aqui dentro o número 1. Salvar, agora eu venho aqui dentro e coloco cons, dá um tab e já preencheu aqui e já veio com o cursor aqui dentro para poder colocar alguma coisa aqui dentro desse método construtor. Então essa aula está ficando por aqui, valeu, um abração e até mais. E agora se eu estiver, por exemplo, aqui dentro do layout.html, se eu quiser trabalhar com Bootstrap, o que você faz quando você quer trabalhar com Bootstrap? Você pode vir aqui, achar dentro do CDNJS, você entra aqui, daí você pesquisa o Bootstrap e chama lá dentro do seu HTML. Mas eu posso trabalhar de uma maneira muito mais fácil. Por exemplo, eu vou tirar isso daqui, eu vou pressionar Ctrl Shift P, aqui vai ser install package, eu vou achar o pacote chamado CDNJS, dá um enter, agora eu vou vir aqui onde que eu quero chamar o meu Bootstrap, eu venho aqui, pressiono Ctrl Shift P, acho aqui o CDNJS, search, script tag, eu vou achar aqui Bootstrap, vou dar um enter, agora vai aparecer aqui as opções do Bootstrap, eu quero o Twitter Bootstrap, a versão 3.3.7 e também a versão .min.css. Vamos dar um enter e está aqui o Bootstrap já importado. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, com o Switch Alert, eu venho aqui, CDNJS, script tag, vai ser switch, apareceu o Switch Alert, está aqui a versão .min.css. E se você quiser importar os JS, é só fazer a mesma coisa. Vem aqui, CDNJS, eu vou achar aqui o Switch, a versão 1.1.3, só que agora a versão .min.js. Legal. Agora você não precisa mais se importar de entrar lá dentro do CDNJS ou entrar no site oficial do Bootstrap ou do Switch Alert para poder trabalhar, para poder importar aqui tanto o Bootstrap como o Switch Alert ou qualquer outra biblioteca, porque o CDNJS ele tem muitas e muitas bibliotecas que você pode utilizar. Agora o seu desenvolvimento vai ficar muito mais fácil. Então é isso, valeu, um abração e até mais. E se eu quiser trabalhar com o SQL aqui dentro do meu Sublime Text? Eu vou fazer o seguinte, de novo, eu vou instalar o pacote chamado SQL Tools, esperar instalar, acabei de instalar o SQL Tools, está aqui tudo certinho. Agora eu vou vir aqui, dentro de Sublime Text, preferências, package settings, tem aqui o SQL Tools e tem aqui o Connections, tem os settings e o Keybinds. Eu vou clicar aqui em settings. Nesse settings ele funciona do mesmo jeito dos settings do Sublime Text mesmo. Aqui são as configurações que já vêm por padrão e se eu quiser mudar elas é só colocar aqui para o lado direito. O debug é true, é óbvio, o clear output também é true, expand, show results on window, isso aqui vai ser também true, só copiar isso aqui, colocar aqui vai ser true. O que mais? Selectors, autocomplete on smart, show query, false. Esse show query, o que ele faz? Possível, isso aqui eu vou deixar falso, caso eu precise mudar, é só vir aqui e mudar. O format upper, perfeito, PHP, unescaped quotes no PHP. Enfim, eu vou deixar as mesmas configurações que já vem com o SQL Tools. Agora eu vou vir aqui, a barra lateral, veja que eu já criei um arquivo chamado sql.sql, porque quando você for trabalhar com SQL Tools dentro do seu projeto, você tem que criar um arquivo .sql. Eu sempre crio sql.sql. Agora, se eu
vier aqui chamar select todos from, será users, e mandar executar isso aqui, como que eu faço para mandar executar? Ctrl Shift P, acha aqui execute, dá um Enter, e está falando aqui o seguinte, você precisa fazer um setup da sua conexão. Então, como que você faz? Ou você pode vir aqui em preferências, Package Settings, SQL Tools e Connections, ou você pode vir aqui, chamar Connections, tem o Setup Connections. Então, vou escolher o Setup Connections. Aqui no Setup Connections, o que eu tenho? Eu tenho a conexão com MySQL, que vai ser exatamente esse que eu preciso. Então, eu vou pegar, eu vou descomentar todos, mas eu vou comentar esse daqui, e vou comentar esse daqui, e vou comentar esse daqui. Opa, comentar esse daqui e também comentar esse daqui. Vou deixar somente o SQL descomentado. O SQL vai ser o host, vai ser esse, a porta vai ser esse, o DBName vai ser... Eu vou pegar o banco de dados do Laravel que eu estava trabalhando, Laravel Dev Class, username vai ser root e o password também vai ser root. Salvei. Agora vem aqui, chamo Connection de novo, Ctrl Shift P, Connection, Select Connection, tem aqui o Laravel Dev Class, vou dar um Enter, escolhi. Agora se eu quiser, por exemplo, Show Tables, mostrar as tabelas aqui do meu banco de dados, mandar executar, Enter, apareceu aqui Unknown Database, Laravel Dev Class, agora não me lembro bem se vai... Ah tá, é que aqui eu coloquei Laravel errado, a conexão com o banco de dados. De novo, vai ser Connection, Setup Connection, aqui é Laravel Dev Class. Eu vou voltar aqui para a conexão, Select Connections, agora sim, Laravel Dev Class, mandar executar e já apareceu aqui as tabelas. Se eu quiser formatar essas tabelas, pega a formatação do SQL, Ctrl Shift P, digita SQL e vai aparecer set syntax SQL e apareceu certinho. Então agora eu vou vir aqui, Select todos from users. Ctrl Shift P, execute, está aqui. Agora eu vou pegar a formatação do SQL, está aqui certinho aparecendo todos os registros perfeito. Agora você pode pensar em fazer o que você quiser, como por exemplo um insert, um create table, enfim, pode fazer o que você quiser. Recapitulando, depois de você instalar o SQL Tools, você vem aqui em preferências, vem aqui Package Settings, vem aqui em SQL Tools, vem aqui em Settings. Dentro aqui dos Settings, você pega e coloca esse Show Result on Window, para poder aparecer numa janela separada o resultado. O resto você não precisa alterar nada. Depois você vem aqui, pressiona de novo Ctrl Shift P, digita Connection, vai aparecer o Setup Connection. Aqui você faz o setup da sua conexão, você faz a configuração da sua conexão, coloca aqui certinho. Depois você volta aqui, Ctrl Shift P de novo, Connection, Select Connection, vai aparecer uma janelinha, dá um Enter, escolhe a conexão, perfeito, agora você já pode trabalhar com o SQL aí no seu projeto. Mas você tem que lembrar de criar um arquivo .sql para poder funcionar aqui certinho. Então é isso, valeu, um abração e até mais. E se eu quiser ter um terminal aqui no meu Sublime Text, Ctrl Shift P, Install. Você vai achar aqui, só digitar o terminal, esperar terminar de carregar, terminal, vai ser esse terminal view aqui, esse terminal view. Agora para abrir o terminal view, Ctrl Shift P, terminal, vai aparecer essa opção, Open Bash terminal, e está aqui o terminal aberto certinho. E algumas pessoas me perguntam o seguinte, como que eu faço para poder abrir o Sublime Text direto no meu terminal? Para isso, é só você vir aqui no Google e pesquisar 5 minutinhos. Não dá nem 5 minutos, como por exemplo, Open Sublime Terminal. Open Sublime Terminal. E agora vão aparecer várias opções. Por exemplo, se você quiser abrir o terminal abrir o Sublime no terminal no Mac, é só colocar aqui Mac. Aqui vai aparecer as opções. Se você quiser abrir no Windows, aqui vão aparecer várias opções. Tá aqui, Open Sublime Text from Command Line using subl.exe. Isso aqui é próprio do Windows. É só você clicar aqui, ver as configurações que você tem que fazer e pronto, você já vai conseguir abrir o Sublime Text direto no seu terminal. Coisa bem simples e bem fácil. E lembrando, para você trabalhar com o terminal no Windows, você tem que instalar o Git Bash. Senão você não vai conseguir trabalhar nunca com o terminal no Windows. Agora, se eu quiser interagir, por exemplo, o ls, se eu quiser limpar a tela, enfim,
tá tudo funcionando aqui. Um terminal bem funcional aqui dentro do meu Sublime Text. Então é isso, valeu, um abração e até mais. Aqui dentro das configurações, eu gosto de descomentar esse Vintage aqui. O que esse Vintage faz? Ele habilita trabalhar com os comandos do Vim. Agora eu posso vir aqui, fechar isso. Por exemplo, pode perceber que tem um cursor aqui piscando. E veja que aqui embaixo na esquerda, aparece Command Line. Se eu pressionar o I, já aparece Insert Mode, quer dizer que eu já posso digitar alguma coisa. Se eu pressionar o ESC, ele já aparece o Command Mode. Já aparece aqui o Command Mode que eu não posso digitar mais nada. Se eu pressionar o I, já aparece outra coisa. E se eu quiser vir aqui dentro do Bootstrap, por exemplo, eu quero deletar essa linha Use Core Roots. Eu venho aqui em modo de comando, pressiono 2 vezes o D, ele já deleta bem facilmente. Então, se eu quiser trabalhar com o modo de trabalho do Vim, com as teclas do Vim, é só você desabilitar aquele plugin chamado Vintage, que você já pode trabalhar aqui dentro do Sublime Text bem fácil, utilizando os comandos do Vim. Mas se você não quiser, se você quiser continuar utilizando os comandos padrão, sem problema nenhum também. Mas eu gosto de trabalhar dessa maneira. E também, deixa eu só abrir de novo aqui as minhas configurações, mas só que agora vai ser o Keybindings. Eu vou fazer o seguinte, eu gosto de trabalhar com dois atalhos bem legais. Vai ser o Duplicate Line, vai ser esse daqui. Então, Ctrl C, vir aqui embaixo, Ctrl V. O que esse Duplicate Line faz? Lógico que ele duplica a linha. E qual comando que eu gosto de utilizar para poder duplicar a linha? Eu gosto de utilizar Super Option Up. Dessa maneira. Agora eu venho aqui e duplico a linha bem facilmente. E outro comando que eu gosto de utilizar é para poder mover a linha para cima e para baixo do jeito que eu quiser. Então eu tenho que vir aqui do lado esquerdo e pesquisar. Vai ser Swap Underline Line. Tá aqui. Swap Line Up e Swap Line Down. Vou copiar os dois. Vou vir aqui, Ctrl V. E qual que é o comando que eu gosto de utilizar? Para mover a linha, eu gosto de utilizar o Super Ctrl Up. Então, eu vou vir aqui, Super Ctrl, vai ser Ctrl Up e vai ser Super Ctrl Down. Ctrl, vai ser Super Ctrl Down. Agora, eu vim aqui, só salvar. Eu vou mover essa linha para cima e mover essa linha para baixo. Eu vou duplicar ela, mover para cima e mover para baixo. Bem fácil utilizando esses atalhos. Então, esses atalhos eu gosto de utilizar bastante dentro dos meus projetos. E também outro atalho bem legal que você vai utilizar bastante nos seus projetos é, por exemplo, aqui dentro de App, dentro de Views, eu quero pegar todo o conteúdo dentro dessa tag Table. Eu vou pressionar Command Shift A e automaticamente eu vou escolher todo o conteúdo. E agora eu posso deletar. Isso aqui é bem útil quando você está trabalhando adaptando os templates para dentro do seu projeto. Por exemplo, eu quero que isso aqui ele vá para o header. Então eu vim aqui, pressiono Ctrl Shift A, Command Shift A, e está aqui, eu deleto ou dá um Ctrl X, copio e coloco em um arquivo diferente. Então esse é um atalho bem legal também de você aprender para poder começar a utilizar dentro dos seus projetos. Então essa aula e esse curso estão ficando por aqui. Então esse é o meu Sublime Text que eu trabalho diariamente dentro dos meus projetos e também dentro dos meus cursos. Valeu, um abração e até mais. Agora eu vou mostrar como que você trabalha como Prettier no Sublime Text. Você vai pressionar Ctrl Shift P, digitar Install Package, procurar o pacote chamado JS Prettier, vai esperar terminar de instalar, vai vir aqui em Package Settings, em JS Prettier, Settings Default, você vai copiar todo esse conteúdo, Ctrl A, Ctrl C, vai voltar de novo aqui em Package Settings, JS Prettier, só que agora vai clicar em Settings User, Ctrl V, agora você vai ter que fazer algumas configurações aqui dentro. Por exemplo, o CLI do Prettier. Aqui você vai ter que instalar o Prettier globalmente, pelo menos é o jeito que eu gosto de trabalhar. Eu vou vir aqui no meu terminal, chamar npm install Prettier-G, para instalar ele globalmente. Agora, para poder pegar o caminho, eu vou colocar with Prettier, copiar, Ctrl V. Aqui embaixo, ele vai pedir o caminho do Node, então vai ser o with Node, pegar o caminho do Node também,
Tem esse format onSave, claro, que eu quero formatar na hora que eu salvar o arquivo. As pastas que eu quero excluir, na hora que eu for salvar e fazer a formatação, vai ser, vou deixar o Node Modules mesmo. E aqui um arquivo de configuração, no caso está perguntando, vai utilizar um arquivo de configuração quando estiver utilizando o autoformat ao salvar o arquivo? Sim, true. E é somente isso mesmo, não tem mais nenhuma configuração que eu preciso fazer. Agora aqui, eu criei um arquivo .prettier, RC. Eu vou abrir aqui o meu gist, que eu já deixei pronto isso daqui. Ctrl C, Ctrl V. Pode perceber que tem essa configuração aqui, esse single quote true. Agora eu vou criar um arquivo chamado index.js. Criar uma função, function test. Só vou colocar um return aspas duplas, teste. Agora eu vou salvar o arquivo. Na hora que eu salvo o arquivo, isso daqui tem que separar. E isso daqui, essas aspas duplas, tem que ser transformado em aspas simples. Eu vou salvar e já separou aqui e já transformou aspas duplas para aspas simples. Então é assim que você trabalha com o Prettier no Sublime Text. Para você usar o ESLint no Sublime Text, você vai ter que instalar dois pacotes. Então você vai pressionar Ctrl Shift P, install package, vai procurar o Sublime Linter e vai procurar também o Sublime Linter ESLint. Vir aqui install Sublime Linter ESLint. Correto, terminou de instalar. Agora eu vou abrir meu terminal e vou fazer o seguinte. Eu já estou dentro da pasta do meu projeto e vou colocar ESLint --init. Só fazer uma configuração bem básica aqui. Não somente no browser, o arquivo JavaScript. Ele está falando que eu tenho que iniciar o meu npm. Então vai ser npm init-y. Agora de novo, ESLint init. Agora ele vai instalar o ESLint e já vai criar o arquivo de configuração, o ESLint. Agora aqui eu venho só abrir a barra lateral. Ele já vai criar um arquivo ESLint rc.js. E pode perceber que aqui embaixo deu um problema, tá vendo? Env node no such file or directory. Por que aconteceu isso? Pelo seguinte. Eu vou vir aqui em preferências, package settings, dentro do Sublime Linter settings. Eu vou copiar o conteúdo aqui da esquerda, colocar aqui na direita. E eu vou colocar logo aqui em cima. Cadê aqui em cima, dentro desse linters? Eu vou colocar ESLint. E eu vou passar exatamente esse env. Tá vendo esse env aqui? Eu vou passar ele, Ctrl C, Ctrl V. E eu vou passar o path. Só que aqui o path que eu vou passar vai ser o caminho do Node. Então eu vou chamar aqui, só limpar a tela. Vai ser o with Node. Copiar isso. Ctrl C. Ctrl V. Tudo correto. Mas só que aqui eu não vou passar o Node aqui no final. Eu vou passar somente até a pasta bin. E eu vou copiar isso porque eu preciso colocar logo aqui embaixo também. Aqui embaixo no path. Quer ver? Aqui no path aqui. Como eu estou trabalhando no Mac, eu vou trabalhar com OS X. Eu vou colocar ele aqui dentro. Pera aí. Vou colocar o caminho aqui dentro. Certo. Salvar. Posso fechar isso. Agora eu vou fechar isso. Eu vou reiniciar o Sublime Text. Eu reiniciei o Sublime Text e pode perceber que o ESLint ele já está funcionando. E se você quiser remover esse erro daqui, rapidamente você passa o mouse em cima e clica aqui nesse sinalzinho. Você clica e já aparece aqui um comentário em cima para suprimir esse erro, para não aparecer mais. Então, o ESLint ele já está configurado com sucesso no Sublime Text. Caso você trabalhe com o Sublime Text, você percebeu que ele não tem um live server. Um live server que tem no VS Code, que tem no Atom, que tem no WebStorm, mas só que o Sublime Text ele não tem. Ele até tem uma coisa parecida, que no caso, se eu não me engano, é o Browser Sync e o Live Reload. Se eu não me engano, tem isso, mas é uma coisinha bem chata de configurar e não é legal trabalhar com eles e não funcionam tão bem assim.
Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar uma maneira de você instalar através do NPM o Live Server para poder trabalhar no Sublime Text. É claro que você pode trabalhar desse jeito também no VS Code, no WebStorm e também no Atom. Mas como todos eles já têm o seu próprio Live Server, não faz sentido você criar nesses editores e nessas IDEs. Agora eu vou abrir meu terminal e instalar o Live Server, npm install Live Server, mas só que vai ser com uma dependência de desenvolvimento. Então agora aqui eu vou abrir meu Sublime Text, abrir a barra lateral, abrir o package.json e agora ele vai instalar aqui nas dependências de desenvolvimento. Só ver se ele está instalando, só vou esperar ele terminar de instalar, que vai ser rapidinho. Ele terminou de instalar, está aqui o Live Server na versão 1.2.1. Agora aqui nesse scripts eu vou colocar, vai ser Live Server ou colocar somente, não sei, daqui você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou deixar por enquanto somente o como dev. E aqui eu só vou colocar Live Server. Eu acho que tem um traçozinho aqui no meio. Agora eu vou abrir de novo aqui meu terminal, limpar a tela, vai ser npm run dev. Agora ele já abriu, aqui meu projeto, aqui tudo certinho. Eu só vou criar bem rapidinho aqui um arquivo HTML, vai ser index.html. Só colocar um HTML5 aqui e colocar um H2, vai ser teste. Somente para mostrar alguma coisa na tela aqui no navegador. Atualizar e está aqui funcionando. Agora, se eu quiser iniciar o Live Server em uma pasta diferente. Vamos supor que eu tenho uma pasta aqui, uma pasta chamada Public. Então, eu vou criar uma pasta chamada Public. Eu vou colocar esse index aqui dentro da pasta Public. Então, eu só vou pegar o conteúdo, tirar isso aqui. Vai ser um cut. Aqui dentro de Public, vai ser paste. Agora tem o index.html. Dentro do package.json, eu vou passar a pasta que eu quero rodar. Então, vai ser somente Live Server Public. Vamos ver se ele vai funcionar. Eu vou limpar a tela. Agora vai ser npm run dev. E já está funcionando aqui. Tá vendo que legal? E se eu quiser mudar a porta, pode perceber que a porta está na 8080. Se eu quiser mudar a porta, só parar aqui. A porta vai ser, colocar aqui, se eu não me engano, é traço port, igual 5000. De novo. Rodou e está vendo a porta aqui em cima, a porta 5000. Então essa é uma maneira de você trabalhar com o Sublime Text com Live Reload, no caso um Live Server. Porque se eu atualizar o conteúdo, automaticamente aqui já é alterado. Por exemplo, eu vou vir aqui no index.html, alterar, vai ser teste alterado. Eu vou salvar. Veja que aqui no terminal ele está falando que encontrou e detectou uma alteração dentro do index.html e veja que aqui já apareceu o teste alterado. Em alguma das aulas passadas eu falei que não existe o Live Server para o Sublime Text. Inclusive eu acho que foi na aula passada que eu falei isso. Mas agora eu encontrei um pacote para trabalhar com o Live Server aqui no Sublime Text. Você vai pressionar Ctrl+Shift+P, digitar install, vai achar aqui um install package, vai procurar o Live Server, você vai digitar tudo junto, Live Server, dá um enter. Aqui ele fala que tem que entrar nessa página para poder ver como que configura. Então eu vou abrir aqui o navegador, eu vou colocar o endereço. Venho aqui embaixo, veja que ele fala o seguinte, o pré-requisito é ter o Node instalado, o NPM ou o Yarn e também ter o Live Server instalado globalmente. Para instalar globalmente o Live Server, você vai colocar isso daqui. Como eu já instalei globalmente, eu não vou fazer isso. E para você instalar globalmente utilizando o Yarn, vai ser dessa maneira. A instalação eu mostrei para você como que faz utilizando o package control. E agora aqui embaixo, para você utilizar, ele fala que tem que chamar o Live Server Start, o Stop e também o Open Browser, daqui a pouco eu mostro para você. E se estiver funcionando corretamente, vai aparecer na barra de status esse Live Server com um checkzinho. Aqui embaixo ele fala que tem que colocar essa configuração lá no arquivo de configuração. E para você abrir o arquivo de configuração do Live Server, você vai ter que achar aqui o Live Server Settings. Então eu venho aqui,
pressiono Ctrl Shift P, Live Server Settings, tá aqui. Eu vou pegar aquilo lá e colocar aqui. Aqui ele fala o seguinte, o caminho do Node. Para poder achar o caminho do Node aqui na minha máquina, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o it Node, pegar isso daqui, colocar aqui. E agora vou ter que pegar o caminho da pasta Node Modules globalmente. Pode perceber que aqui ele fala que eu tenho que pegar a pasta Node Modules globalmente. E para poder fazer isso, eu tenho que colocar esse caminho. Quer dizer, esse caminho, eu tenho que colocar esse comando. Então eu venho aqui no terminal, coloco esse comando, ele vai mostrar para mim o caminho do Node Modules. Então, Ctrl C, venho aqui, tirar tudo isso aqui, dou um Ctrl V. A porta que eu vou trabalhar, eu quero trabalhar na porta 5000. Então, vou ter aqui para a porta 5000. E vai continuar exatamente dessa maneira o resto. Vamos voltar aqui e ver se tem alguma coisa a mais para configurar. Tem aqui o browser. Eu acho que é interessante trabalhar com o browser. Falar qual browser que eu quero que abra quando eu mandar rodar o Live Server. Então, eu venho aqui de novo nas configurações. Tem o browser, vai ser default, aqui vai ser Firefox. Certo? Eu acho que é só isso mesmo, não tem nada demais. Eu vou fechar aqui. Agora eu vou vir aqui em cima em View, clicar aqui em Show Console. Por que eu estou fazendo isso? Porque caso agora você mande executar o Live Server e ocorra algum erro, não vai mostrar na tela para você qual que é o erro. Ele vai mostrar aqui no console. Então, você tem que ter o console aberto. Eu vou criar um arquivo chamado index.html. Aqui na raiz do meu projeto, eu vou criar um HTML5 e só vou colocar um H2 que vai ser Live Server no Sublime. Agora sim, eu vou pressionar Ctrl Shift P. Espera aí, é só fechar aqui. Acabou abrindo uma aba de navegação anônima. Agora sim é Ctrl Shift P. Live Server Start. Iniciou e já abriu o navegador. Inclusive, já abriu o Firefox. Legal, né? Aqui embaixo não apareceu o Live Server Start. Com aquele checkzinho, mas você viu que ele já está funcionando. Se eu quiser parar, é Live Server Stop. Parei. Aqui já apareceu o xizinho aqui embaixo, falando que o Live Server ele foi parado. Agora, se eu voltar aqui no navegador, eu vou atualizar. Claro que não está funcionando. Então, é assim que você configura o Live Server no Sublime Text. Nessa aula, eu vou mostrar como configurar o TypeScript no Sublime Text. Lembrando que eu estou utilizando o Sublime Text na versão 4. Dentro desse arquivo index.ts que eu já tenho criado, eu vou criar uma interface chamada User Interface. Só colocar esse U aqui maiúsculo. User Interface, onde eu vou colocar a propriedade name com tipo string e a propriedade age com tipo number. Agora venho aqui embaixo, crio um objeto user que vai ser do tipo User Interface. E vou colocar o name, que vai ser Alexandre, e o age ele vai ser 39. E veja que o Sublime Text ele não apontou erro nenhum. Por quê? Porque não existe erro nenhum nesse código. Mas se eu vier aqui no Alexandre e alterar para um número, por exemplo, 21, olha o que aconteceu. Esse name, essa propriedade ficou sublinhado em vermelho e aqui do lado com uma bolinha vermelha apontando que nessa linha tem algum problema. E se eu colocar o mouse em cima, ele está falando que o tipo number is not assignable to type string. Ou seja, essa propriedade é do tipo string e eu estou tentando colocar um número para ele. Então, como que você configura para poder aparecer isso no seu Sublime Text? Lembrando que eu estou utilizando a versão 4. Você vai instalar, deixa eu só clicar aqui em Remove Package. Você vai instalar esse TypeScript. Se você quiser instalar esse TypeScript Syntax também, pode instalar. E se quiser instalar esse TypeScript Completion também pode instalar. Mas o que é importante nessa aula é esse TypeScript aqui. E por que eu fui direto no Remove? Eu vim aqui e chamei o Remove Package. Porque se eu viesse aqui no Install, Package e tentar achar esse pacote TypeScript, não iria aparecer porque eu já tenho instalado aqui na minha máquina.
Então vamos lá. Agora eu vou abrir o meu navegador. Eu vou procurar o Package Control. Eu vou procurar o TypeScript aqui. Pacote TypeScript. É esse daqui. Eu vou vir aqui para baixo. A instalação é isso daqui que eu já mostrei para você utilizando o Package Control. E aqui embaixo é o que eu quero mostrar para você. É tudo isso daqui. Agora você vai voltar aqui para o seu Sublime Text, abrir aqui em Preferências, Package Settings, aqui em TypeScript, Settings Default, você vai copiar tudo isso daqui, daí você vai voltar aqui em Preferências, Package Settings, TypeScript, vir aqui em TypeScript Settings User, colar o que você acabou de copiar, e agora você vai fazer o seguinte, bom, no meu caso, eu deixei tudo isso aqui do mesmo jeito que veio. Eu só alterei esses dois aqui. O que significa esse region reddish? Isso aqui significa que a borda, quando acontecer algum erro, vai ser da cor vermelha. Pode perceber que aqui existe o orange, existe o yellow, existe o greenish. Eu vou colocar aqui o greenish. Eu vou salvar, venho aqui em index. Pode perceber que agora ele ficou verde, tá vendo? E a bolinha também, ela ficou verde. E se eu vier aqui na bolinha e colocar um dot ao invés de círculo, pode perceber que agora ele vai ficar bem menorzinho, vai ficar somente com um ponto. E como que eu sei disso, dessas configurações? Porque eu vim aqui e li a documentação. Por exemplo, aqui, eu tenho esse error icon, onde tem o círculo e também o dot. Eu já mostrei para você que é isso aqui. Error icon é o dot ou o círculo. Eu gosto de trabalhar com o círculo porque ele fica maior. E eu gosto de trabalhar com esse region, eu gosto de trabalhar com o reddish, dessa maneira. E pode perceber que aqui em cima ele já fala os tipos, tá vendo? Ele já fala os tipos que você pode utilizar. E caso, se você fizer tudo isso e ainda não estiver aparecendo aqui esses erros, você tem que fazer o seguinte, você vai pressionar o Ctrl, vírgula, vai entrar na configuração do seu Sublime Text e colocar aqui Node Path. Daí você vai colocar o caminho do seu Node. Fazendo isso, daí sim ele vai funcionar. Aqui no meu caso, ele só funcionou quando eu fui lá na configuração e coloquei o caminho do Node. Então é assim que você configura o TypeScript para poder funcionar no Sublime Text. Lembrando de novo, nunca é demais lembrar que eu estou utilizando o Sublime Text na versão 4 que foi lançado recentemente.